Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a sexta aula hoje da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos falar sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por todas as pessoas que têm nos assistido, que têm acompanhado essa aula. Que isso seja mesmo motivo de ânimo para cada um deles, de alegria, papai, de saber, Deus amado, que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia e que nós precisamos mesmo conhecer mais do Senhor e te fazer conhecido, Pai. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos e irmãs que tem realmente perseverado. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma revisão bem rápida. A primeira aula do trimestre nós vimos o mundo do apóstolo Paulo, falando sobre esse ministério tão maravilhoso que Deus deu para ele, né, como apóstolo dos gentios. Depois, na aula 2, falamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, a forma como ele era implacável perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Depois falamos sobre a conversão dele no caminho de Damasco, conversão de Saulo de Tarso. A aula 4, Paulo e a vocação para ser apóstolo, como ele foi chamado pelo Senhor. A quinta aula da semana passada, nós vimos a mensagem do apóstolo, que era Jesus Cristo e este crucificado. E hoje, a sexta aula, Paulo no poder do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra no livro de Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Nós estamos falando sobre o mover. Olha que imagem interessante essa imagem desse peixinho que estava num aquário, mas ele foi impulsionado por alguma coisa para ir para um outro aquário onde já tinha um peixinho existente. Essa imagem falou muito comigo, porque quem é que faz com que esse peixinho vá para o outro aquário? O Espírito Santo de Deus. Ele é a mola propulsora que incentivou Paulo, que incentivou você a também pregar o Evangelho. Paulo saiu de um mundo aparentemente conhecido para um mundo que ele não conhecia, o mundo de Jesus Cristo agora ressurreto, não mais crucificado na cruz. Vamos para a palavra. Recebestes o Espírito Santo? Foi a pergunta que Paulo fez quando chegou lá em Éfeso, na cidade. Havia um alvoroço. E eles responderam para ele assim, olha, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Porque eles disseram para Paulo, nós nem sabíamos que há esse Espírito, pois Paulo então orou por eles. E nós sabemos que o Espírito Santo, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. O que nós podemos dizer? Ele é um agente fundamental da conversão para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e para nos conectar com Deus, para que a gente possa entender a voz de Deus para nós. Que mais? E nós não podemos viver sem Ele. No Antigo Testamento nós tínhamos ali a figura de Jeová. É como se Deus estivesse presente, mas Jesus também estava, o Espírito Santo também. No Novo Testamento, a figura realmente de Jesus Cristo em destaque, mas também estava o Pai e também o Espírito Santo. E depois que Jesus foi assunto aos céus, ele disse que ia deixar o outro Consolador. Agora, a proeminência é do Espírito Santo de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus, o Jeová, aquele Criador de todas as coisas. Depois, Jesus Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. E agora o Espírito Santo, que também é Deus. Os três se completam nas Escrituras, os três se completam na nossa vida, fazendo com que a gente realmente dependa deles, dependa do Espírito Santo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo dentro da gente. Quando Paulo fala, nós vamos encerrar a lição hoje falando sobre isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Por que desse mistério? Paulo escrevendo isso. Vamos deixar para frente para a gente poder comentar. Precisamos conhecer o seu modo de agir, através da Escritura, através da experiência diária com os irmãos, na vida, nas coisas que acontecem. Nós precisamos saber como é o mover do Espírito Santo. Por quê?
Porque nós precisamos testemunhar do Espírito Santo de Deus para as pessoas. Ore pelas pessoas, compartilhe a sua experiência, viva uma vida cheio do Espírito Santo. Recomendação do próprio apóstolo Paulo. E olha, no caminho do apóstolo Paulo, como que nós podemos destacar as viagens que Paulo fez. Mas antes, primeiro, no deserto, Paulo foi guiado pelo Espírito. Depois em Damasco, já tinha vindo de Damasco, lembra? Ficou 3 anos no deserto. Aí ele voltou para Damasco, depois foi para Jerusalém, se encontrou com os discípulos ali. Depois a viagem para Roma também, as 3 viagens missionárias. Quantos lugares o apóstolo Paulo conheceu, em quantos lugares o apóstolo Paulo pregou, as pessoas que foram parceiras do apóstolo Paulo, inúmeras, mas eu citei algumas aqui para você relembrar junto comigo: Barnabé, Silas, Timóteo, Áquila, Priscila, que faziam tenda também, depois eles estavam em Éfeso ali, ajudaram Paulo. Quantas pessoas foram usadas por Deus? Tem um mapinha para você depois tentar acompanhar, você vê aonde Paulo ia. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Após a conversão e reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, nos é concedido o dom do Espírito Santo. Não tem como isso ser feito antes da conversão. Você nem conhece, você nem sabe muitas vezes sobre o Espírito Santo. E aí você converte, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo vem preencher você para que você conheça mais daquele que te salvou. Tornar-se um cristão envolve o arrependimento e abandono do pecado, mas a inevitável aproximação de quem? De Cristo Jesus, porque agora ele passa a ser o seu pastor. E o seu pastor deu a vida pelas ovelhas. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Como foi o ensino do apóstolo Paulo? Como é que Paulo chegou no conhecimento que ele tinha de Cristo? Primeiro, no deserto ali, os 3 anos que ele ficou, ele teve um encontro praticamente pessoal com Cristo, ele já conhecia as Escrituras e ele começou a ver os sinais da manifestação, já de início na vida dele. Na aparição de Jesus para ele, depois as escamas caindo dos olhos dele, sendo batizado no Espírito Santo, a forma como Paulo via os sinais acontecendo. E aí o Pentecostes também passou a ser um sinal da evidência dessa manifestação tão grande do Espírito Santo. Então, por que questionar isso? Paulo era questionado pelas pessoas porque elas não sabiam se Paulo tinha se convertido de verdade, mas Paulo tinha se convertido. Então, a dúvida a respeito do apóstolo foi sanada. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A autoridade do apóstolo é uma coisa muito impressionante. No Antigo Testamento, mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva. O Novo Testamento, em especial no Pentecostes, revela a atuação dele de maneira objetiva, clara e vou acrescentar uma palavra, eficaz. Pentecostes foi uma marca para aquele povo que estava em Jerusalém, povo de vários lugares que voltaram para casa extasiados, maravilhados com o poder de Deus. Ele é a presença imanente e invisível de Deus com o seu povo. Lembra do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir para que Deus pudesse estar ali junto, não a presença de Deus literal, porque senão Deus, a santidade do Senhor consumiria aquele povo. Aquele povo seria destruído por causa do pecado. Mas Deus botou de dia a nuvem, à noite a coluna de fogo para caracterizar a presença dele no meio do povo. Ele é a própria presença pessoal de Deus agindo em nós. Lembra que eu falei? Nós vamos falar. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus confirmou os cristãos como corpo espiritual de Cristo e os capacitou para a grande comissão. Qual? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esse homem, Paulo de Tarso, foi comissionado para realmente pregar a judeus e gentios as boas novas do Senhor. A marca da verdadeira igreja não é somente a doutrina certa, mas as ações corretas, que são a evidência da obra do Espírito Santo. Amém, queridos?
É isso que nós temos que ter em mente. O que faz uma igreja hoje ser verdadeira? Não é se a igreja é bonita, se ela é grande, se ela é cheia, se os irmãos aparentam uma espiritualidade grande. Não. O que faz realmente são ações corretas dentro daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Vamos para a conclusão. A mensagem de Cristo age no coração e na mente de um vocacionado como uma centelha de fogo, que não se apaga nunca, e o desejo de avançar e anunciar a palavra a outros é muito forte. É mais forte do que aquilo que nós temos dentro de nós. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso, aquele lugar onde ele estava ali, a espalhar o Evangelho de Cristo. Paulo impulsionou a igreja. À luz deste exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. E para concluir, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que interessante, né? Paulo fala, se alguém destruir o santuário de Deus, que é sagrado, Deus o destruirá. O que Paulo, amados, tentava fazer quando pediu aquelas cartas para os líderes lá de Jerusalém? Destruir o santuário de Deus. E Jesus Cristo apareceu para ele como ressurreto, para que ele entendesse que Paulo precisava realmente zelar e mais tarde escrever essa maravilhosa palavra. Ora, não sabeis vós que sois o templo onde habita o Santo Espírito de Deus? Você é esse templo, amado. Você é essa casinha construída por Deus, feita por Deus e escolhida por Deus para ser cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado. Fique em paz, em nome de Jesus.